Primeiro, capítulo 5, nós vamos falar da genealogia de Rúben e na sequência entraremos em outros assuntos também. Capítulo 5 de 1 Crônicas diz: quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Bem, nós sabemos que o primogênito, ele era herdeiro de toda a herança dobrada do pai. E a primogenitura era algo que, digamos, era o que mais de valioso uma pessoa podia possuir, porque ele seria o herdeiro da porção dobrada do pai. Então, no caso aqui, Rúben, que ele é o primogênito, você percebeu, ele seria o primogênito, ele teria que ser abordado primeiro, mas não. O primeiro a ser abordado foi justamente Judá, a tribo de Judá. Porque a tribo de Judá ela vai ser considerada a tribo do principado. Porque dali sairia o rei, saiu o rei. Agora, já a tribo de Rúben, que era a primogênita, ela perdeu essa primogenitura para a tribo de José. Por quê? Foi transferida a porção dobrada de Rúben para José, de forma que José ele vai ter uma porção dobrada que será refletida sobre as duas tribos dos filhos, no caso a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, ou Manassés e Efraim. Por isso que José, você não vai encontrar a tribo de José, você vai encontrar a tribo de Efraim e de Manassés, que é a porção dobrada equivalente à primogenitura de Rúben, que passou para José, pelo fato de Rúben ter se deitado com Bila, que era a concubina de seu pai, de Jacó. Então ele perdeu a sua primogenitura. Então só nessa brincadeira aí nós temos Judá, que era o quarto pela contagem, lembra? Era Rúben, Simeá, Levi e Judá. Então Judá era o quarto, e ele é o principado. Para chegar a Judá teria que passar por Rúben, por Simeão e por Levi. Agora você percebe como é que ficou a situação? A tribo do principado vai ser Judá, a tribo da primogenitura vai ser José, que é lá na rabeira, filho de Raquel. A tribo do sacerdócio vai ser Levi. E a tribo de Simeão, na verdade, vai ficar em quarto lugar. Não vai ter nenhum tipo de regalia assim no desenvolvimento. Vejamos no 2. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, que eu falei, o principado. Porém, a primogenitura foi de José, então ele não pegou nem o principado, nem a primogenitura. Porque aqui Deus está trabalhando também com eleição, né? Então a eleição do primogênito, ela já veio para cima de Judá. Isso a gente aprendeu lá no Gênesis 49. A primogenitura não contaria. O principado veio para Judá e a primogenitura para José, e o Rúben dançou. 3. Foram, pois, estes Enoque, Palu, Esrom e Carme, os filhos de Joel. Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quando nós falamos a questão do Tiglat-Pileser, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, foi aquele que transportou a grande parte dos habitantes do norte, né? Tiglat-Pileser também era chamado de Pul. Ele reinou na Assíria entre 745 e 727 a.C. Na verdade, ele foi o dominador do reino do norte. Então aqui está dizendo que a tribo de Rúben sofreu com essas invasões e com a invasão e a tomada da Síria sobre o reino do norte. 7. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos na genealogia segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azais, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroé, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram da banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, que é aquele que corta lá em cima no mapa, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão. E eles habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Baçã até Salca. Aqui está falando da questão da localização. Porque nós sabemos
que os Rubenitas, eles habitaram da além do Jordão, lembra? Lá do outro lado do Jordão ficaram Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Então, quando nós temos uma referência aqui voltada a essas regiões, Bassã, Salca, Gileade, é porque refere-se à Transjordânia, aquele lado que é posterior após a passagem do Jordão. 12. Joel foi chefe e Safão o segundo, porém Janá e Safate ficaram em Bassã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Mesulão e Sebe, Jorá e Jacã, Ezia e Heber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Huri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bassã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron. Arrabaldes quer dizer arredores de Saron, até as suas saídas. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jorão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, como eu falei há pouco. Homens muito beliciosos, quer dizer, de guerra, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Destro não é só quer dizer com a mão direita, não. Destro quer dizer que eles eram hábeis na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getúria, a Nafis e a Nodabe. E foram ajudados contra eles os agarenos, e todos quantos eram com eles foram entregues em sua mão. Porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Perceba aqui que há uma ênfase bem destacada para o socorro de Deus quando houve um clamor. Como nós sabemos, Crônicas sempre vai enfatizar Deus respondendo, Deus atuando, Deus fazendo e jamais se negando a responder àquele que busca-o. 21. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000 e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas. Porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. Então, que está falando de demandas e desenvolvimentos dentro dessa tribo. E sempre Deus operando. Aí diz assim, porque de Deus era a peleja. 23. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bassã até Baal-Hermon, e Senir e o monte Hermon, e eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Réfer, e Ize, e Eliel, e Azriel, e Jeremias, e Rodavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefe das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, olha aqui, ó, e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. É que está falando da apostasia que aconteceu dentro de Israel e foi generalizada. Só que aqui está centralizada na tribo de Ruben. E aí vai vir a consequência no 26. Ó. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, que na verdade são os mesmos, rei da Assíria, que os levou presos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés ou Manassitas. E os trouxeram a Rala e a Rabor e a Harã e ao rio Gozã até o dia de hoje, ou seja, até o dia que foi escrito. Agora você percebe aqui, quando ele se refere à dominação assíria, você percebe que ele está falando da Transjordânia, Ruben, Gad e meia Manassés, porque toda a corrupção foi aumentando junto com aquela idolatria exacerbada e fez o que? Fez com que o próprio Deus entregasse o povo de Israel na mão do rei de Assíria. E ele foi levado. E quando termina falando Hala, Rabor, Harã e etc., são regiões justamente do Império Assírio. Este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 5. Nós falamos principalmente da genealogia de Ruben.